Olá, gente. Vamos dar mais uma vez o início à nossa aula aqui. Hoje nós vamos continuar trabalhando com geometria espacial, sobre esfera. E não esqueça de dar um plim-plim, dá um alô pra gente, comenta, compartilha, que nós vamos continuar com a nossa aula aqui. Então vamos para a nossa TV aqui, a nossa primeira questão. Vamos aqui em frente. O que é que diz o nosso primeiro problema? Uma laranja com o formato esférico e com 6 centímetros de diâmetro foi descascada até a sua metade. Considerando-se esses dados, verifica-se que a área da casca retirada da laranja é de aproximadamente, use o π como ser 3,14. Vamos aqui no nosso quadro, olha só. Supomos que aqui nós temos o centro da laranja. E eu vou fazer uma ilustração aqui, ó. A parte aqui está o centro, essa parte aqui é que não foi descascada. Vai continuar a casca da laranja. Quer saber esta área aqui? O que é que nós vamos fazer? Como ele disse que a área foi descascada até a metade, nós vamos fazer primeiro determinar o raio, que ele nos deu o diâmetro, determinamos o raio, e segundo, calculamos a área total da esfera e dividimos por 2, porque foi descascada até o centro, até a metade. Então, primeiro passo, vamos calcular o raio desta esfera. Ele nos deu o diâmetro. O que é o diâmetro de uma esfera? 2 vezes o raio. Se nós temos que o diâmetro é 6 centímetros, então nós temos 2R igual a 6. Aí eu posso determinar o raio. 2 está multiplicando, vem para o segundo membro, dividindo. 6 por 2. Raio é igual a 3. A unidade de medida de comprimento, centímetros. Eu encontrei o raio, agora eu vou para o segundo passo. Vou encontrar a área da esfera. Como ele só quer a área descascada, eu calculo a área da esfera e divido por 2. Ou seja, o que é a área de uma esfera? 4πr ao quadrado. A área da esfera dividido por 2 já nos dá a resposta direto. Ou seja, 4 vezes o π, que ele manda substituir por 3,14, e o nosso raio que nós encontramos, que é 3 ao quadrado, tudo isto sobre 2. Então, a área da esfera é igual. Aqui eu posso simplificar para ajudar meus cálculos. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 3,14 vezes 3 ao quadrado, 9. A área da esfera é igual. Vamos fazer esses cálculos separados aqui. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Vezes 9. 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 2, 18, com 7, 25, vai 2. 9 vezes 6, 54, mais 2, 56. Duas casas decimais, 56,52. 56,52. Como ele pede a área aproximadamente, nós vamos arredondar para 57. Ok, gente? Com isso, nós concluímos a nossa primeira questão de hoje. Você vê como a matemática é simples? Nós concluímos da maneira mais simples possível. Concluímos que a letra correta é a letra B. Ó, nós estamos aqui para descomplicar a matemática. Agradecemos. Ok, gente? Vamos para a nossa próxima questão. Nossa questão de número 8, que diz o nosso texto. Uma bola esférica é composta por 24 faixas. Como indica a figura. Nós temos a figura aqui no telão. Ele diz, sabendo-se que o volume da bola é igual a 2.304 π/centímetro. Nessa questão ele já dá o volume. Então, a área da superfície de cada faixa. É simples. O que é que nós temos que fazer? Primeiro, nós vamos calcular, identificar o raio dessa esfera, que ele já me deu o volume. Calculando o raio dessa esfera, nós vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Calcular a área total. Calculando a área total,
nós vamos determinar a área de cada faixa. Ou seja, como fazer isso? Pegar a área total e dividir por 24, que ele nos deu a quantidade de faixas que é dividida. Então vamos partir o primeiro passo. Primeiro passo, nós vamos partir do volume. Ele disse que o volume dessa esférica é 2.304 pi centímetros cúbicos. Partindo daqui, nós vamos determinar o raio. Qual é a fórmula de volume? Vamos substituir a fórmula de volume da esfera. 4/3 de π vezes R elevado ao cubo. Raio ao cubo. Volume é sempre a unidade ao cubo. Nós temos igual a 2.304 π. Nessa igualdade, a gente já pode simplificar algum cálculo. O π está multiplicando no primeiro membro, o π está multiplicando no segundo. Quando eu passar ele para o segundo membro, ele vai dividindo, então já ganho tempo, faço isso. Simplifico. O que é que nos resta? 4/3 de R ao cubo é igual a 2.304. Como eu quero determinar o raio, vou procurar isolar ele ao primeiro membro. O que é que eu vou fazer com 4/3? Vou passar ele para o segundo. Vamos passar por parte para entender melhor. 3 está dividindo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro multiplicando, ou seja, 2.304 vezes 3. Esse 4 está multiplicando o raio, ele vem para o segundo membro dividindo. Fica fácil de encontrar o raio. Raio a terceira é igual. Bom, e nós não vamos fazer esta multiplicação para não complicar nossos cálculos. A gente observa se 2.304 é divisível por 4. Como é que a gente sabe? Quando é que um número é divisível por 4? Quando as duas últimas casas é múltiplo de 4 ou terminar em 0, 0. No nosso caso, as duas últimas casas é 0, 4. 4 é dividido por 4, então vou simplificar isso aqui por 4. Vamos fazer esse cálculo auxiliar aqui, 2.304 dividido por 4. 23 dá 5. 5 vezes 4, 20. Sobra resto 3. Baixa a próxima casa, 0. 30. 7. 7 vezes 4, 28. Vamos subtrair. 30 para 28, 2. Baixa-se a próxima casa, 24. 576. Então nós temos, 576 vezes 3. Também não vou fazer essa multiplicação. Eu vou apelar para potenciação, que é fácil. O que eu vou fazer? Pegar 576 e decompor. Olha só como vai ficar fácil. 576 é um número par. É divisível por 2. Dá 288. 288 ainda é por 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 17. 2 por 2. Dá 144. 144 ainda é por 2. Dá 72. 72 ainda é por 2. Dá 36 por 2. 18 por 2. 9 por 3. 3 por 3 dá 1. Olha só como fica fácil. R é a terceira, então eu vou fazer uma igualdade de potência de bases diferentes, mas expoentes iguais. Olha que 2 aqui está repetido. 2 a terceira, 2 a terceira. Então vamos deixar expoentes iguais. 2 a terceira, vezes 2 a terceira, vezes 3 ao quadrado, mas eu já tenho um 3 aqui. Então vou repetir ele. R a terceira é igual. Olha só. 2 a terceira, 2 a terceira, 3 elevado a terceira. Produto de potência. Repete-se a base, somos expoentes. Como é uma igualdade de expoentes iguais, a gente simplifica e raio é igual. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto, nós já encontramos o raio que nós temos, que é 12 centímetros. Vamos para o segundo passo. O que é o segundo passo? Calcular a área total da esfera, que é a superfície, e no final eu pego esta área e vou dividir por 24. Vamos para a área. O que é a área da esfera?
4 vezes π vezes r ao quadrado. Ó. Volume é cúbico e área é ao quadrado. Então, nós temos que a área da esfera é igual a 4 vezes π vezes 12 elevado ao quadrado. A área da esfera é igual a 4 vezes π vezes 12 ao quadrado, 144. Concluindo, nós temos que a área é 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Π. Isto é a área da esfera, centímetros quadrados, a unidade. Mas a pergunta é esta: quanto é a área de cada faixa desta aqui? Ora, se ele pegou essa esfera e dividiu em 24 partes iguais, congruentes, eu concluo terceiro passo. Vamos concluir a área de cada faixa. De cada faixa. É simples. Olha como é simples. Eu vou pegar a área da esfera e dividir por 24, porque foi dividido em 24 partes iguais. Ou seja, 576 π dividido por 24. Dá exatamente 24 π. Concluímos com isso a nossa segunda questão. Veja como foi fácil de concluir. Dividimos por 24, com isso nós damos como resposta alternativa letra B. Matemática se faz assim, brincando e se tornando mais fácil. Aqui é o que nós fazemos. Então, gente, vamos ver o que é que diz a questão aqui no texto, no telão. Suponha que haja laranjas no formato de uma esfera, com 6 centímetros de diâmetro, e que a quantidade de suco que se obtém ao espremer cada laranja é 2/3 do seu volume, sendo o volume dado em litros. Olhe bem a atenção aqui, ó, o volume dado em litros. Nessas condições, se quiser obter 1 litro de suco de laranja, deve-se espremer no mínimo quantas laranjas? Ele diz, use o π como sendo 3,14. Ele me dá duas condições aqui. O π é aproximadamente 3,14 e ele me dá o diâmetro desta laranja, desta esfera. O que é que nós temos que fazer aqui? Ó? Este diâmetro é igual a 6 centímetros. Primeiro, observe que a pergunta é em litros. Nós já temos problema com a medida dada em centímetros. Eu aconselho transformar isto aqui logo em metro, porque nós temos a quantidade em litros. Primeiro passo, vamos encontrar o raio. O primeiro passo que nós vamos fazer é encontrar o raio. O que é que acontece? Diâmetro é o dobro do raio. 2R igual a 6, significa dizer que o raio é igual a 6 dividido por 2. Isto implica dizer que o raio é igual a 3 centímetros. Mas olha só, para a gente ganhar tempo e facilitar nossos cálculos, nós vamos transformar imediatamente esse raio em metros. Por que em metros, professor? Porque a gente sabe que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, então a gente já vai ter medida em litros. Ora, raio vai ser igual. Eu estou em centímetro. De centímetro para metros, são quantas casas? São 2 casas decimais, centésimo. Então, vou transformar isto em metros. 0,03 metros. Pronto. Já calculei agora o raio. Agora, vou para o segundo passo que ele nos deu. Ele diz que o volume do suco de uma laranja corresponde a 2/3 do seu volume. Como eu sei que é o volume de uma esfera, então vou calcular este volume e no final nós fazemos a transformação. Vamos lá, volume do suco vai ser igual 2/3 vezes, qual é a fórmula de volume de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. Então, gente, vamos fazer esses cálculos simples, os cálculos simples, que nós temos o volume de do suco de uma laranja, ou seja, 2 vezes 4, 8, sobre
3 vezes 3, 9, vezes. Como ele me deu a condição do π, então eu vou substituir o π. É 3,14 vezes 0,03 elevado à terceira. Vou deixar para multiplicar o π depois. Vou só repetindo agora. O volume do suco é igual a 8 nonos vezes 3,14 vezes, olha só, como é simples aqui, ó, 0,03 elevado à terceira. É simples, ó. Quanto é 3 elevado à terceira? 27. 3 vezes 3 vezes 3, 9. Mas olha a colocação da casa decimal, como é simples. Quantas casas decimais tem aqui? 2. Qual o meu expoente? 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. Vai corresponder 6 casas decimais. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6,0. Volume do suco é igual. Ó, fazendo esses cálculos, que eu já fiz aqui, eu vou fazer e vou colocar esses cálculos direto. Dá aproximadamente 0, numeração a multiplicação do numerador, 0,678, dividido por 9. Eu só fiz a multiplicação, 8 vezes 3,14 vezes 0,7. Volume de suco é igual. Dividindo isto aqui, nós vamos ter 0,00 aproximadamente. Se é aproximadamente 0,75. Olha só. Isto aqui é o volume de uma laranja. Uma laranja. Volume suco de uma laranja. Isso em metros cúbicos. Metros cúbicos. Eu trabalhei já com a medida de metros. Tá certo? Como eu quero transformar em litros, a gente vai fazer o seguinte. Este volume de suco aqui eu vou multiplicar por 1000. Por que por 1000? Que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então a gente vai pegar isto, 0,00075 e multiplicar por 1000, que aí eu já tenho a minha resposta em litros. Volume do suco é igual. Vou multiplicar por 1000. 1000 tem 3 casas decimais, então vou deslocar 3 casas decimais para frente. Ou seja, 0,075 litros. Pronto, eu já calculei o volume equivalente de uma laranja em relação a 1 litro. Mas ele quer saber para nós construirmos 1 litro, retirarmos 1 litro de suco. Quantas laranjas eu preciso? Então, pego o volume do suco, que é 0,75, e vou dividir 1 litro por 0,075. Isso não dá exato, dá aproximadamente 13,3333 reticência. Então, vamos fechar em aproximadamente 14 laranjas nós vamos precisar para preencher 1 litro. Com isso, nós concluímos mais uma questão que se tornou fácil, tornou fácil, e nós vamos agradecer se você fizer um comentário, dar um plim. Nós estamos sempre aqui para nos agradecer. E vamos para a nossa próxima questão. Então, a questão de número 10. Também no mesmo assunto. Olha o que é que diz a nossa questão. Considere que uma laranja tem a forma de uma esfera de raio 4 centímetros, composta por 12 gomos, exatamente iguais. A pergunta é, a superfície total de cada gomo. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma coisa que a gente usa na nossa casa, rapidinho, para fazer uma comparação. Quando a gente quer chupar uma laranja, quer usar uma laranja, a gente vai fazer o quê? Em casa, geralmente, a gente faz isso, que a gente não tem a máquinazinha de descascar. A gente pega a laranja e divide em 4 partes iguais. Cada parte daquela é chamada de gomo. O que acontece? Nós temos essa parte aqui, que é a casca. Na matemática, a gente chamamos ela de fuso esférico. E aquela parte que a gente vai sugar,
tem uma lateral à esquerda e tem uma lateral à direita. Esse sumo é que nós chamamos de cunha-esfera. Se você observar bem, se eu pegar esse gomo e fizer isso, ó, juntar, eu vou ter a área lateral, a área do sumo, uma circunferência. E a casca eu vou calcular a fórmula de quê? A área de uma esfera e dividir por 12, porque eles são 12 gomos. Primeiro, ele nos deu que o raio é igual a 4 centímetros. Raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, nós temos isso aqui. Então, primeiro, vamos calcular a área da esfera. Área da esfera. O que é a área da esfera? 4πr ao quadrado. Então, nós vamos ter que a área da esfera é igual a 4 vezes π vezes r, que é 4 elevado ao quadrado. A área da esfera é igual. Ó, eu não vou nem fazer esta multiplicação, vou deixar em potência. Olha só. Produto de potência de mesma base. Repete-se a base, que é 4, e soma-se os expoentes. 4π, 4 a terceira, π centímetros quadrados. Pronto, isso foi a área da esfera. Agora vamos para o segundo passo. O que vai ser o segundo passo? Vou pegar esta área e vou calcular a área do fuso, a área da casca, de cada casca. Vamos para o segundo passo. Área do fuso, ou seja, de cada cascazinha desta. O que eu faço? Pego a área da esfera e divido por 12. Porque foi dividido em 12 gomos iguais. Então, nós vamos ter 4 ao cubo vezes π dividido por 12. Ó, para ficar mais fácil, eu não vou desenvolver essa potência, vou separar para simplificar aqui o 12. Ó, 4 a terceira eu posso quadrado vezes 4 vezes π sobre 12. A área da esfera é sobre 12 é igual. Já está simplificando aqui, vamos 4 ao quadrado vezes π, e 12 por 4 dá 3. Pronto, eu calculei aqui a área de uma casca do fuso. Agora eu vou para o terceiro passo, é a área da cunha. Ou seja, lembre que eu fiz a comparação. A gente pega um gomo, a gente vai ter uma semicircunferência à direita e uma semicircunferência à esquerda. Quando eu juntar as duas, me dá exatamente a área lateral, que é a área da cunha. A área da cunha. O que é a área da cunha? A área de uma circunferência. A área da cunha vai ser a área de uma circunferência. O que é a área de uma circunferência? Πr ao quadrado. A área da cunha vai ser igual. Π vezes o raio continua sendo o mesmo, 4 elevado ao quadrado. Ok, jovens? A área da cunha vai ser igual. 4 ao quadrado, só trazendo 4 ao quadrado para a esquerda. Eu vou deixar como está, porque eu observo as respostas alternativas, ele não desenvolve, deixa em potência. Ó, eu já calculei a área do fuso, que é a área da casca, calculei agora a área lateral do gomo. Vou para o terceiro passo, que é concluir. Aliás, o quarto passo, conclusão. É a soma das duas áreas, que é a área total. Então, vai ser a área da esfera sobre 12, mais a área lateral, ou seja, nós encontramos 4 ao quadrado π sobre 3, mais a área lateral, 4 ao quadrado π. Vamos aqui à parte. Se eu tivesse assim, ó, 2/3, uma hipótese, mais, vamos supor, 5. Uma soma, eu vou fazer o MMC. E eu vou fazer o MMC
só para o segundo membro, mas não posso cancelar, que eu estou calculando um valor numérico. Ó. O MMC aqui não aparece, subtende-se que é 1, que é 3, desculpem. Ó, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4 ao quadrado, π, mais 3 por 1 dá 3, vezes 4 ao quadrado, fica 3 vezes 4 ao quadrado, π. Olha só, a questão é bem interessante. Se eu tivesse assim, ó, presta atenção, x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Vamos comparar. Se eu tivesse x ao quadrado mais 3x ao quadrado, eu ia somar os coeficientes, 1 mais 3, 4, vezes x ao quadrado. É o que nós temos aqui, ó. Comparando, ó, isso aqui é um x ao quadrado mais 3 vezes o x ao quadrado. Então, isso vai ficar 4 vezes, somando o coeficiente 1 mais 3, 4, e repetindo, 4 ao quadrado, π sobre 3. Isto nos dá a conclusão da seguinte forma. Aqui nós temos um produto de potência de mesma base. O que é que se faz? Repete-se a base e soma-se os expoentes. 1 mais 2, 3. π sobre 3. Com isso, nós concluímos mais uma questão e nós chegamos à alternativa da questão como sendo a letra B. Agradecemos a compreensão de todos e dá mais um alô para a gente, um plim, que nós continuamos aqui facilitando a nossa matemática. Então, e vamos para a próxima questão da nossa lista de hoje. É simples, olha o que é que diz a questão. Vamos para o texto. Sua bexiga é um saco muscular elástico que pode segurar até 500 ml de fluido. O que é esse 500 ml? É o volume de fluidos. A incontinência urinária, no entanto, tende a ficar mais comum à medida que envelhecemos, apesar de poder afetar pessoas de qualquer idade. Ela também é mais comum em mulheres que em homens, principalmente por causa do parto, mas também em virtude da anatomia do assoalho pélvico. Considerando que a bexiga completamente cheia fosse uma esfera em que π igual a 3. Ó, ele agora ajudou que dá o π 100 casas decimais, igual a 3. Pode afirmar que o círculo máximo dessa esfera, ó, o círculo máximo, que é isto? A circunferência. O círculo máximo dessa esfera seria delimitada por uma circunferência de comprimento igual a. Vamos aqui no nosso quadro. Fiz uma ilustração. Aqui está a esfera. Ele quer saber o comprimento desta circunferência. Vamos colocar aqui a parte, a nossa pergunta. Ele quer saber o comprimento. Quem sabe me dizer o que é comprimento circular? É simples, ó. Comprimento que a gente representa por C, 2 vezes π vezes o raio. Eu só preciso determinar o raio porque ele já nos deu no problema que o π eu vou substituir por aproximadamente 3. Mas ele me deu uma coisa muito importante. Ele me deu que o volume em ml, ó. Ele me deu que o volume é igual a 500 ml de fluidos. O que é que eu vou fazer? É simples, essa questão é bem simples mesmo. Eu vou apenas calcular, através do volume, descobrir o raio. Então, primeiro passo. Descobrir o raio através do volume. Qual é a fórmula de volume esférico? D, π vezes o raio elevado à terceira. Como ele já nos deu o volume, fica fácil, é só substituirmos o volume, o raio sai com facilidade. Ó. 500 ml igual a 4/3 de... O π ele manda substituir por 3, facilitou bastante. Vezes R a terceira. Olha só. Nessa igualdade, e tem aqui a multiplicação,
Esse 3 com 3 eu posso simplificar. Um está multiplicando, outro está dividindo. É igual a 4R ao cubo. Ora, como eu quero encontrar o R, eu vou trazer o 4 para o primeiro membro. Ele está multiplicando, vem para cá dividindo. 500 dividido por 4 é igual a R ao cubo. R ao cubo é igual. Vou trocar os dois membros, não se alteram os sinais. 500 dividido por 4 dá 125. Aqui eu posso tomar dois caminhos. Ou extrai a raiz cúbica ou usa a fatoração. O que você quiser se torna fácil. Eu vou pela fatoração. R a terceira é igual. Se eu fatorar 5 elevado à terceira. Porque é 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. A igualdade de potência, simplifica o expoente, raio é igual a 5 centímetros. Como ele deu em ml, então vou dar a resposta em centímetros. Com isso, eu já posso concluir a questão, ó, bem simples. Encontrei o raio, eu vou para a segunda condição. Ele quer saber o comprimento desta circunferência que forma a bexiga. Então, comprimento é igual 2 vezes o π. Vou continuar substituindo por 3 e o raio nós encontramos que é 5. Comprimento é igual 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30 centímetros, comprimento da circunferência. Com isso, nós concluímos mais uma questão e chegamos à conclusão que a resposta é letra C. Não esquece de dar um plim-plim. E vamos para a nossa próxima questão, que a gente vai tentar finalizar a aula de hoje. E vamos para o texto na nossa tela aqui. Olha o que diz. É uma questão bem simples. Uma bola de basquete em forma esférica não passa pelo aro da cesta, cuja borda é uma circunferência. Isso a gente conhece na prática, né? A cesta, o aro, é uma circunferência. Se o raio do aro mede 60 centímetros, o raio do aro mede 60 centímetros, e a distância entre o centro do aro e o centro da bola, ou seja, o centro da esfera, é igual a 80 centímetros. A pergunta é, o raio da bola? É simples, ó. Vamos aqui, eu desenhei a esfera e vamos tentar desenhar aqui o aro. O aro, mais ou menos isto aqui, ó. Nada mais é do que uma secção esférica, ó. Aí você tem aqui o centro do aro, que eu vou chamar de O. Você tem o centro da esfera, que eu vou chamar de O'. Ele diz que essa distância aqui é exatamente D, é igual a 80 centímetros. O raio do aro, veja que aqui é o aro. O aro é menor do que o raio da circunferência, da esfera. Isso aqui é o raiozinho. Ele diz que esse Rzinho é igual a 60 centímetros. Olha que coisa simples. Ó, nós vamos voltar lá no 8º ano e trazer a relação simples do Pitágoras. Olha só. Distância vertical com o raio do aro forma um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque os centros são projetados verticalmente. Ligando o centro da esfera a qualquer ponto da circunferência esférica, nós determinamos essa esfera. Olha o Pitágoras novamente aqui, ó. Triângulo retângulo. Em relação ao ângulo de 90 graus, o raio é a hipotenusa, o raio da esfera. Os outros duas medidas, a distância e o raio do aro, são os catetos. Só usar o teorema do Pitágoras. O que é que diz o senhor Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, D ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Coisa bem simples mesmo essa questão. Ou seja, raio da esfera ao quadrado é igual. A distância entre os dois centros diz que é 80 ao quadrado. Mais o raio do aro da secção é igual a 60 ao quadrado. Raio ao quadrado é igual.
Vamos fazer isso com simplicidade, ó. 80 ao quadrado, eu faço o seguinte, 8 ao quadrado, 64. 0 ao quadrado, duas casas decimais, então 6.400. Mais 6 ao quadrado, 36. 0 ao quadrado, duas casas, 0, 0. Ou seja, R ao quadrado é igual a 6.400 mais 3.600, isso dá 10.000. Aí eu posso concluir a questão, ver como é simples, ó. Raiz quadrada de 10.000, ou seja, qual é o número que eu multiplicar por ele mesmo dá 10.000? 100. Teorema do Pitágoras, 100 centímetros. Com isso, nós concluímos mais uma questão que nos dá a letra B e concluímos a nossa aula de hoje. Somos gratos pela paciência de todos. Não esqueça de comentar, não esqueça de dar um plim-plim e nós estamos aqui para ajudar aos nossos alunos. Eu sou o professor Rubens, aqui do curso Evolução Pré-Vestibular.